Você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui hoje na companhia do Dr. Rodrigo de Carvalho, superintendente do DETRAN, falando sobre a lei seca, né? Um pouco da questão administrativa, mas também dos resultados, né? Já tem como mensurar os resultados dessa nova rigidez da lei? Tem sim. Nesse carnaval 2013, tivemos um menor índice de mortes no trânsito nos últimos 10 anos. Então, isso é importante, porque mostra que essa lei ela realmente está começando a pegar, como se diz, está sendo efetivada, não só na Paraíba, mas na maioria dos estados estão sendo feitas ações importantíssimas para a aplicação da lei seca. Então, é um parâmetro considerável, além de que na Paraíba, comparando 2011 a 2012, as internações dos hospitais de trauma, já tivemos redução de aproximadamente 10% no índice de internações de acidentados. Tivemos também redução, nesse mesmo patamar, na quantidade de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito, o que mostra que está sendo um fator considerável esse trabalho relacionado à lei seca, um trabalho importantíssimo, que serve também de conscientização. A própria fiscalização faz isso. Tivemos casos já de pais que no dia seguinte a uma fiscalização estiveram no DETRAN, até um caso específico até me procurou, para agradecer pela realização das blitz, porque o filho dele foi pego. E foi pego e serviu de lição, porque ele não sabia, inclusive, que o filho tinha saído para consumir álcool, para poder se divertir, mas tinha pego o carro, né, e tinha dito que não ia beber. Então isso serviu para até o pai ter até mais moral em casa, mais condições de cobrar dos filhos, de exigir que os filhos cumpram a legislação, porque é uma preocupação da sociedade, é uma preocupação que a gente faça com que as pessoas realmente tenham segurança, tenham paz no trânsito. Na bandeira do Brasil tem assim, ordem e progresso. E é engraçado, na bandeira do Chile tem ou pela razão ou a força. Então, essa lei seca é assim, se tem a razão, isso tem explicação lógica, isso tem fundamento lógico, né, para que o cidadão, de forma educada, ou até com a própria educação familiar, pelas preocupações dos pais, não beba, né, para dirigir. Mas é necessário uma certa força, né, e aí a força coercitiva do Estado, para poder puxar o freio e educar o cidadão. Ajuda as famílias, na verdade, né? Inclusive até pesa no bolso consideravelmente, porque se a pessoa, inclusive, for reincidente, a multa vai dobrar. Então ela chega a 3.830. Se você pegar uma moto, no caso específico, em que uma pessoa leva uma multa de reincidência na lei seca de 3.830, normalmente essa multa já é maior do que o valor de uma moto, aquelas motos mais simples. Então, esse é um exemplo de que a penalidade é bastante elevada, mas somente com essa elevação dos valores e com a intensificação da fiscalização é que a gente vai conseguir fazer também, junto, lógico, aquele trabalho da educação de trânsito, é que a gente vai fazer com que possa criar essa conscientização de não misturar o álcool com a direção. Essa lei, fazendo aqui na área do direito, fazendo um direito comparado com outros países, por que o Brasil demorou tanto? É uma situação que o Brasil demorou tanto em muitas coisas, né? O Brasil, se você for ver, a nossa Constituição cidadã é de 1988, quando tem países como Estados Unidos que há mais de 200 anos têm uma Constituição cidadã. Então a gente vem evoluindo em várias áreas e na área de trânsito também está tendo essa evolução, porque as mortes no trânsito é a segunda maior causa de mortes em todo o mundo. É uma preocupação mundial, tanto é que a ONU instituiu esta década como a década mundial para a redução de acidentes de trânsito. Então é importante destacar que é uma preocupação de todos os países e o Brasil está engajado nisso. Alguns países têm um rigor maior, outros têm um rigor menor, mas o Brasil resolveu adotar esta linha, está tendo êxito para aqueles estados que estão aplicando. Cada vez mais nós temos que melhorar a estrutura, que avançar, mas a população pode ter certeza que a atual gestão do governo e do DETRAN procura prezar pela legalidade, procura tratar todos condutores como sendo cidadãos. Então, naquele momento, o condutor não é
exercente nenhum cargo público de relevância, ele não está ali com alguma função específica que tem que ter um tratamento diferenciado, ele vai ter tratado com isonomia, procuramos orientar que trate com educação, mas o tratamento é igualitário para aquela pessoa portadora da Carteira Nacional de Habilitação. Quando se fala tolerância zero, não é só a tolerância em relação ao álcool, não. Vai ser em relação a qualquer pessoa que esteja dirigindo, conduzindo. Porque você falou uma coisa interessante, que a mídia nacional, e aí a imprensa, não só no Brasil, mas fora, quando pego uma pessoa conhecida, né, famosa, que tem um certo conhecimento a nível nacional ou internacional, fica numa situação porque era uma pessoa que tem um papel, né, de formação de opinião, é pega num teste desse, né, fazendo algo ilegal. Né? Então, assim, até como exemplo de incentivo, o risco de você estar sendo um mau exemplo, né? Tá ali dando um mau exemplo para toda a população, porque o objetivo da lei, como você fez questão de frisar, é algo que tem um bem maior a ser tutelado ali, que é a vida. É um bem maior a ser tutelado, e a partir do momento em que responsavelmente... Mas assim, eu acho que é bacana para a gente fechar. Quando tiver esses 60 agentes aí, eu já estou programando, inclusive, a gente está fazendo um planejamento para os 60 quando eles ingressarem no órgão. A gente vai... Ótimo, isso é bom. Aí você já pode responder direto para a câmera. Isso. Pode deixar. Atenção. É importante considerar que nós estamos trabalhando com planejamento para esse ano 2013 e com o ingresso dos novos 60 agentes de trânsito, a gente vai trabalhar numa operação lei seca bem mais intensificada, com distribuição em pontos estratégicos, porque dependendo da festividade ou daquele evento, nós vamos ter condições de fechar as principais vias, por exemplo, de João Pessoa, de Campina Grande, em outras cidades do interior, em que a gente possa fazer um trabalho realmente de fiscalização, mas é um trabalho que já se torna também preventivo. Claro. A partir do momento que as pessoas, e muitas pessoas chegam para mim e dizendo que já não está mais conduzindo o veículo após o consumo do álcool, que entrega a namorada, ou que no caso vice-versa. Então a gente já vê na prática que já está tendo esse retorno na sociedade de conscientização. Uma fiscalização traz também essa conscientização. E a educação de trânsito, estamos firmando uma parceria com a Secretaria da Educação, buscando inserir trânsito no ensino médio, fazer com que a gente possa conscientizar a população, e principalmente aqueles jovens que ainda vão ter acesso a um veículo, que ainda vão procurar tirar a sua carteira nacional de habilitação, porque a população do Brasil, aquele que nos assiste, tem que ter consciência que a carteira nacional de habilitação é uma concessão do Estado, não é um direito do cidadão. Tal qual o passaporte, o Estado pode negar e também pode suspender e cassar, se não tiver sendo cumprida a legislação. Então é importante essa consciência da população, mas ainda, não só em perder a habilitação, mas em procurar respeitar o próximo, procurar respeitar as leis de trânsito, fazendo com que volte seguro para casa, a gente procure ter esse trabalho de paz no trânsito, porque diariamente muitas pessoas morrem no trânsito no Brasil e a gente quer cada vez mais que diminua esses índices. É um compromisso do próprio governador a gente seguir essas diretrizes para poder preservar a vida. Inclusive, o lema da Operação Lei Seca é nossa luta pela vida. É verdade, é o que está em jogo mesmo. E o programa chegando ao fim, e o tema é interessante porque a gente está tutelando a vida, né? E é uma questão de educação. Foi assim que aconteceu com o nosso cinto de segurança, que as pessoas às vezes fingiam, botavam o cinto de segurança fingindo que estava exclusivamente para satisfazer uma necessidade legislativa e não se tocava do que ele estava deixando de proteger, né? Então essa é uma questão de tempo para a população brasileira, de não precisar tanta rigidez na questão de proteger os nossos direitos. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação no programa Café com Direito. É desse tipo de informação que o cidadão brasileiro está precisando e o programa Café com Direito também. Muito obrigada e até mais. Até a próxima semana com o programa Café com Direito.